José Manuel, muitos dizem que a Guiné é um Estado falhado, parece-te que corre esse risco? Corre esse risco, enfim, eu diria que houve períodos em que porventura ainda esteve pior, mas neste momento é um momento muito crítico e para mim é um momento muito crítico precisamente por causa desta figura do Sissoko Embalo, que aparentemente quer emular, ou pelo menos quis emular e fez várias tentativas para isso, aquilo que infelizmente é um hábito africano, que é os líderes ficarem eternamente no No poder. poder. Recapitulando, primeiro que tudo, a África e aquela parte da África em particular são países que não são Estados-nação no sentido europeu do termo. Portanto, isto é, países que de alguma forma se unificaram porque tinham uma língua comum, uma cultura comum, um passado comum, uma história comum. Não é o caso da Guiné. A Guiné é um país desenhado pelos portugueses, basicamente. Tal como alguns países à volta foram desenhados, uns pelos franceses, outros pelos espanhóis, outros pelos ingleses. Aliás, um país que ali mesmo ao lado, que não faz fronteira, porque quem faz fronteira a norte é o Senegal, mas que é a Gâmbia. E quem olha para o mapa pergunta, mas que raio de país é este? A Gâmbia é uma linguazinha que vai ao longo de um rio e que basicamente foi algo que os ingleses quiseram dominar, porque aquilo é uma zona sobretudo francófona. Também nós estamos ali, portanto é quase tudo países francófonos à volta. Quer dizer, já foi uma região onde já houve impérios, digamos o Império do Mali, portanto, historicamente rica, com zonas, com alguns locais até com um património fabuloso, como Tombuctu, por exemplo. Agora, quando nós também olhamos para aquilo que é a composição étnica daquela zona, encontramos enorme variedade, uma espécie de aquelas mantas que têm muitas cores e está tudo misturado, sem uma grande ordem, é um bocadinho o que aquilo é. E desse ponto de vista, a Guiné não sai dessa regra, ao contrário do que se passa, por exemplo, para todos os efeitos mesmo. Nós olhamos, Angola tornou-se um Estado-nação, por exemplo. Cabo Verde, até porque era uma região não povoada, podemos considerar que é um Estado-nação. Só também em Príncipe, é uma coisa minúscula, também é um Estado-nação. A Guiné dificilmente algum dia poderá ter esta condição. A Guiné é uma mescla de etnias, pá, extraordinariamente variada e muito difícil muitas vezes de compaginar. Só para teres uma ideia, a etnia que tem mais presente são os Balanta. Os Balanta eram era a etnia que até de alguma forma é a etnia do PAIGC, é a etnia da luta armada, da resistência. Perdão, estou-me a enganar. É a segunda etnia mais presente, portanto. Mas, enfim, é a etnia que esteve muito ligado ao início da Guiné como Estado independente. Portanto, de tal forma que, quando foi durante o período das guerras coloniais, e designadamente durante o período em que teve lá o Spínola, ele procurou usar a outra etnia, que é está ligeiramente mais presente na Guiné, que são os Fula, como contrapeso. Mas as características destas duas etnias são muito diferentes. Nós, por exemplo, encontramos Fulas naquela região, portanto, na Guiné, no Senegal, portanto, mais ao norte, também na Guiné, Conakry, e depois voltamos a encontrar Fulas no centro da África. Mais ou menos a mesma latitude, mas já no centro da África. E eles são muito diferentes dos Balanta, não só por razões que têm a ver com o domínio a religião dominante. Os Fula são a presença da religião muçulmana, do Islão, é mais forte do que nos Balanta, que é um povo um bocadinho diferente, portanto, mais comunitário, portanto, com um sentido mais horizontal, com menos chefes tribais, digamos, portanto, mais comunitário, com tradições muito antigas, algumas delas quase ancestrais. Por exemplo, uma delas é muito interessante etnologicamente, que é o chamado fanado. Já as pessoas já devem ter ouvido esta expressão, que é a iniciação dos rapazes. Portanto, os rapazes
para chegarem à vida adulta têm que passar por uma fase de iniciação, portanto irem para o campo, terem uma série, estamos a falar de uma espécie de universidade primitiva, e depois, quando passam para essa iniciação, podem usar uma coisa que nós achamos aqui muito estranha, e agora voltamos a ver de vez em quando nas fotografias, que são aqueles barretes vermelhos. Uhum. Que temos uma memória deles por causa do Kumbuyalá, daquele Sim. antigo presidente daqui há 20 anos atrás, mas que só, que só se ganhou o direito a usá-lo depois de passar por esta fase de iniciação. E há uma terceira etnia também importante, que são os Mandinga. Os Mandinga são, portanto, têm uma presença menor na Guiné, mas são de alguma forma uma etnia dominante naquela região, portanto, e que teve talvez um passado com mais poder. Agora repara, os Balanta sempre, e isto foi uma coisa que se encontrou, digamos, isto não explica tudo, porque depois há misturas aqui, não é? Os Balanta sempre foi a etnia mais presente nas Forças Armadas, mas raras vezes teve poder político correspondente, até porque o líder que governou a Guiné durante mais anos, que é o Nino Vieira, não era nem Balanta nem Fula, era Papel, que ainda é outra etnia, mas que está mais presente na zona de Bissau. Aquilo, não há aqui há casamentos interétnicos, há uma língua, o crioulo guineense de alguma forma é falado por todos, é uma espécie de língua franca, mas nós tivemos noção, quando foi precisamente o golpe contra a Guerra Civil, que na altura foi mesmo uma guerra civil, contra o Nino Vieira, aquela ideia que nós tínhamos de que uma antiga colónia portuguesa, toda a gente fala português, de repente percebemos que o líder desse golpe, que era o Ousmane Mané, que era Balanta, não era capaz de falar português, só falava francês, que era uma coisa que deixou-nos a ser na altura um pouco abandonados. Eu na altura estive lá, fui à guerra, como ver o que se passava, não é? Portanto, foi uma experiência muito intensa, até porque pude assistir ao momento em que se assinou o cessar-fogo, que foi a bordo de uma fragata portuguesa, a fragata Salveira, a fragata Corte Real, e percebia-se bem que havia ali um cruzamento de várias memórias. Por um lado, as memórias que são, porventura, mais profundas, que são as memórias que vêm destas diferentes tradições étnicas, depois memórias políticas, por exemplo, o Nino Vieira era o grande chefe militar, aquele que se dizia que as balas não o conseguiam atingir, que sobrevivia a tudo, portanto, uma coisa que vinha do tempo ainda da guerra colonial, portanto, a guerra contra os portugueses. Portanto, mas ele, repara, não era nem Fula nem Balanta, era o tal que era Papel, só passou o nome Papel, nos deixa um bocadinho abandanados, não é? Mas há mais, há os Manjacos, há os Mancanha, há os Bigajagós, há os Bafada, portanto, há muitas coisas, portanto, estás a ver, é um mosaico mesmo complicado. E durante a história política da Guiné, o equilíbrio tem variado. Nós podemos dizer, quem está em Bissau talvez não note muito isto, porque ali há mistura e isto não está muito, muito presente. Mas em cima disto ainda se mistura um outro fator, que não coincide exatamente com as etnias, que é o fator religioso. Nós, até pela imigração guineense que temos em Portugal, temos noção de que há muitos muçulmanos. E, de facto, é a religião mais presente. Os muçulmanos são cerca de 45% da população, o que é o dobro dos cristãos. Depois o resto serão sobretudo animistas. Repara, as religiões tradicionais nunca desapareceram de África e mantêm-se muito fortes, sobretudo nas zonas rurais. A religião, os cristãos, isso aqui neste caso são católicos, sobretudo, também há protestantes, têm importância, mas, por exemplo, nessa altura da Guerra Civil, o bispo de Bissau, que era, aliás, uma figura extraordinária, que eu tive com ele nessa altura, era italiano. Era de origem italiana. Portanto, nem sequer era... portanto, estava ali, mas tinha vindo de fora, não era uma pessoa que tivesse... De origem italiana, eu tive conversas com ele e ele lembrava-se, ele já tinha alguma idade, isto foi em 98, ele já tinha alguma idade, lembrava-se quando era menino, dos bombardeamentos da Segunda Guerra. Portanto, é alguém que nasceu em Itália. Portanto,
Falámos uma vez sobre isso a propósito de que havia bombardeamentos em Bissau, só que eram bombardeamentos com hora certa. A gente sabia que havia 2 horas por dia em que tínhamos que nos ir para uns abrigos, porque essa hora havia troca de artilharia. Uma espécie de guerra do solnado, mas trágica, porque depois tudo aquilo acabou muito mal e teve muitos mortos. Portanto, há este tema. E depois há dois outros temas que eu dou imensa importância. Portanto, o outro tema é o problema das instituições. Portanto, até que ponto é que a Guiné conseguiu ou não construir um Estado? E verdadeiramente isso nunca aconteceu de uma forma saudável. Digamos, teve uma primeira fase em que a Guiné era a Guiné do PAIGC, portanto, e desse ponto de vista partido único, na esfera soviética. Isto caiu com o fim do Império Soviético, e tal como aconteceu em muitos outros antigas colónias portuguesas, houve eleições. O único país onde as coisas têm corrido bem com alternância é Cabo Verde. Todos os outros sabemos que quer em Moçambique, quer em Angola, nunca houve alternância. Portanto, houve eleições, ganham sempre os mesmos. São Tomé e Príncipe é uma confusão também, não, estando outra vez numa fase complicada nesta altura. No caso da Guiné, no princípio Nino Vieira manteve-se muitos anos mesmo até o tal golpe de 98 e repara, é um golpe de alguma forma do exército, das Forças Armadas muito dominadas pelos balantas contra um poder político que nunca os representou bem. Isso na altura é um bocado evidente, e é muito complicado na altura porque há uma intervenção do Senegal. O Senegal vem defender, naquele caso, creio que o Senegal defendia o governo. Aquilo era uma situação complicada. Estava do lado contra o Assoumani Mané. Estavam franceses. Os franceses, na altura, clara interferência, tensão. Tensão entre Portugal enviou uma fragata, como eu disse, uma fragata. Os franceses tinham um barco estacionado à frente de Bissau e tinham tropas especiais a proteger a embaixada. Portugal não tinha, portanto aquilo era uma situação até um bocadinho, quer dizer, e estamos a falar de 2 países da União Europeia em 98, não é? Portanto não é uma coisa no tempo estamos a falar de tensão clara entre 2 países da União Europeia, Portugal e a França. Era indiscutível que isso acontecia. E nunca desapareceram este tipo de tensões na região entre vários europeus, digamos assim. Mas, portanto, nunca há uma verdadeira... Portanto, Nino Vieira, que na prática se tinha tornado um ditador, é derrubado, mas o que vem a seguir não é de forma nenhuma uma democracia. Quando chega ao Kumbuyalá, é balanta, há uma espécie de balantização de tudo e é uma atrapalhada novamente, corrupção, problemas, e nessa altura ele é eleito, portanto, volta a haver golpes de Estado. Portanto, tinha havido um golpe em 80, quando Nino Vieira derruba o irmão de Amílcar Cabral, o Luís Cabral, portanto, e toma o poder. Depois volta a haver a Guerra Civil em 98. Em 2003, o Kumbuyalá é derrubado e entra-se num período em que praticamente a Guiné se transforma numa espécie de narco-estado. Sim. Porquê? Porquê? Porque se olharmos para o mapa, não é? Se olharmos para um planisfério, vemos que a Guiné está um bocadinho na ponta da África e é das regiões da África talvez uma das que fica mais perto da Colômbia, que é a origem da cocaína. Com o oceano a separá-los, mas... Com o oceano a separá-los, mas apesar de tudo uma distância menor do que habitual. E, portanto, e depois é um país que nós até temos que, enfim, temos muitos portugueses que têm memória disso vivida, porque estiveram na guerra colonial. É um país cheio de rios, de reentradas, de mangais, de ilhas, enfim, uma zona muito... e, portanto, onde é muito fácil penetrar sem ninguém dar por nada. Portanto, mas literalmente muito fácil. Quer dizer, basta quem alguma vez esteve na Guiné tem absoluta consciência disso. E, portanto, aquilo transformou-se num entreposto. Quer dizer, começaram
a haver colombianos em Bissau, portanto o dinheiro passou a circular esse. Mas cria-se uma enorme Dizem dependência. que aconteceu algo parecido ao princípio com algumas daquelas coisas que também caíam ao mar, ou não sei, ou que se perdiam. Aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu em Rabo de Peixe. Mas A com outra cocaína era dimensão. usada para caiar as casas, talvez não para marcar os terrenos de futebol, mas para caiar as casas. Pronto. Isso é um Branco, mito. não é? Para o branco. Enfim, mas tinha havido um certo realinhamento. A Guiné é um país bastante pobre, não é dos mais pobres da África, portanto não está nos 10 mais pobres da África, mas é um país pobre, com pouca, praticamente só tem uma produção que é caju, portanto exporta caju, pois é muito economia de subsistência, o seu nível de riqueza per capita está nos chega de $1.000, $1.000 é menos de $3 por dia. Portanto, ter ideia do que é que isto significa, não é? Claro. 2 euros por dia, mais ou menos, por pessoa. Portanto, é muito, muito pouco. É pobreza mesmo. Portanto, e por um lado nós temos a incapacidade de ter criado instituições, portanto, coisas a funcionar, Parlamento de um lado, Presidente do outro, Sistema Judicial, aquilo que nós conhecemos como as instituições que garantem o funcionamento da democracia, a alternância, o respeito de uns pelos outros, e é o aparecimento do narcotráfico como uma fonte de riqueza que depois também subverte tudo, não é? Portanto, quando de repente tens uma mina de ouro, aquilo é mais que uma mina de ouro, estamos a falar de valores inacreditáveis, tens muita tentação de tomar conta do poder para controlar estes circuitos. E aqui é que pode estar uma parte da explicação do que se passou mais recentemente, porque fala-se muito de que entre os militares que teriam vontade de controlar estes circuitos, o presidente, e a oposição, as coisas seriam complicadas. Aquilo já não estava bem. Quer dizer, já não estava bem. E, de facto, com o atual presidente, o Sissoko, já tinha havido vários momentos de grande tensão e de grande, quer dizer, na prática de golpes, não é? Em fevereiro, ele é eleito em 2020, 2 anos depois há homens armados cercam o palácio, portanto há ali uma coisa que não se percebe bem o que é. Já na altura se fala de ligações ao tráfico de droga. Depois temos, passado em dezembro de 2023, temos confrontos armados, portanto, aí entre a Guarda Nacional e tropas leais em Baló, exatamente o que é que isto podia significar. Ele sobe à Assembleia, portanto, deixa de haver, passa a governar. Ele tinha o presidente da Guiné-Bissau, do ponto de vista constitucional, da Constituição que tem, que é muito parecida com a portuguesa, foi feita a seguir ao fim digamos, da influência russa, e muitas constituições foram inspiradas na Constituição portuguesa. O presidente é uma espécie de semipresidencialismo, mas ele passou a presidir aos Conselhos de Ministros, a ser na prática primeiro-ministro, e a tomar cada vez mais poder. Nós tinha havido umas eleições, não foi no domingo anterior, no 23 de novembro. Nessas eleições, o principal partido da oposição, que na altura seria o PAIGC, foi proibido de concorrer. O líder do PAIGC, que é uma das figuras mais prestigiadas do país, foi impedido de concorrer. Portanto, portanto, apoiaram um candidato independente, que tinha sido já do PAIGC noutra vida, digamos assim. E aquilo que os analistas políticos, os comentadores, as pessoas que de alguma forma seguiram o processo, dizem que ele ganhou as eleições. Não ganhou no sentido de ganhar 90%, mas ganhou as eleições. E a percepção de que isso ia acontecer, porque no meio disto tudo ainda se mantiveram algumas coisas a funcionar. A Comissão Nacional de Eleições não é como a venezuelana. Portanto, ainda contou os votos. E havia magistrados que seguiram essa contagem. E isso ia ser mostrado no dia seguinte ao golpe. Portanto, há a percepção de que isto aconteceu para impedir a derrota do Embalo, a substituição, digamos, a alternância no poder, aquilo que seria normal acontecer, voltar a haver uma Assembleia. E porquê é que se diz isto? Porque não só o chefe do golpe era alguém que lhe era muito próximo, como o novo primeiro-ministro era alguém que era do governo dele. Portanto,
Ele está neste momento no Congo Brazzaville, que é outra ditadura, com um presidente eterno, está lá longe, mas fica-se com a percepção que são as pessoas dele que estão outra vez a mandar, ou que continuam a mandar, enfim, com outros protagonistas, mas que são os mesmos. E, portanto, isto é trágico, porque nunca mais aquilo funciona bem. É trágico porque tem muitos aspectos de Estado falhado, portanto, o Estado não se consegue pôr a funcionar, e é trágico por estar numa região onde isto se sucede. Se nós olharmos para aquele anel, que é o anel do Sahel, são só golpes, guerras civis, complicações, e olhamos para aquilo e passamos de país para país, vamos da Guiné-Conakry para o Mali, do Mali para o Níger, do Níger para a República Centro-Africana, até chegar ao Sudão, e ao drama imenso do Sudão, e aquela zona é muito complicada. E eu creio que, enfim, isto às vezes não é muito popular dizer, muito conveniente dizer, mas há aqui um traço, não é? Portanto, aquilo, por um lado, aquilo é uma zona de clivagem, de fronteira, entre a África de tradição mistura animista cristã, portanto, e a África muçulmana. Portanto, a África a norte do Saara, mas que tem ali uma zona de mistura, que anda sempre por ali adiante, não é? E nós sabemos que isto, por exemplo, o drama que é na Nigéria. A Nigéria é um país gigantesco em termos de população, um país com uma população que está a crescer, enfim, centenas de milhões de habitantes, e estamos sempre a receber notícias das perseguições aos cristãos, do Boko Haram, portanto, coisas ligadas. Nós temos noção que isso também já entrou em Moçambique, lá pelo outro cantinho, no norte, Cabo Delgado. Portanto, é uma região de fronteira entre civilizações para todos os efeitos, com origens diferentes, tradições diferentes, misturas muitas vezes complicadas. Por exemplo, uma das coisas das tradições dos De uma das etnias. da etnia da tal que eu falei, não é os Mandinga, os Fula? Não. os Balanta é a circuncisão. Portanto, é uma das coisas que está na tradição da iniciação dos rapazes. Portanto, há aqui coisas. Sabemos que, por exemplo, um dos problemas que ali há, que não é uma tradição muçulmana, mas é uma tradição das zonas de fronteira com os muçulmanos, é a excisão feminina, não é? Portanto, Sim. Tirar o clitóris às meninas, e que nós em Portugal sabemos que temos cá por causa da nossa relação com a Guiné. Uhum. Não é quando a relação com povos que vêm com gente, imigrantes que vinham de outros sítios. Portanto, é de facto uma situação complicada. Há quem, não sei até que ponto, hoje, este fim de semana, aqui num texto de um observador, o Ribeira Castro diz que, por isso, a Guiné tem que ser ostracizada em absoluto por toda a gente. Portanto, Portugal não pode ficar a tentar sentar-se entre duas cadeiras, não condenar em absoluto aquilo, e Portugal não fez ainda, está numa posição, sempre aquelas posições de equilibrismo. Cabo Verde é outro país que não foi agora. Sim, mas Cabo Verde, apesar de tudo, era para ser mediador, mas percebeu provavelmente era meter-se num ninho de vespas e não aceitou ser a mediação. A CDAO, que é a Comissão, portanto, aquela região económica dali, aquilo também está uma grande atrapalhada. A União Africana, pronto, eu acho que aquilo vão ficar a esperar para ver, até porque infelizmente naquela região há muitos regimes autoritários, há muito poucos regimes constitucionais. Eu nem sei exatamente como é que está agora o Senegal era dos poucos regimes que, apesar de tudo, dava sinais de alguma normalidade. O Mali tinha sido isso no passado, mas depois entrou na total, entrou em grande crise. O maior de todos, que é a Nigéria, é uma coisa que, apesar de tudo, tem instituições constitucionais, mas que também está sempre com situações de guerra civil ou pré-guerra civil, e houve lá uma guerra civil há muitos anos, trágica, absolutamente trágica, por causa do petróleo. Foi a Guerra do Biafra. Os mais velhos lembrar-se-ão, designadamente, das fotografias que circularam da fome nessa altura, uma coisa da nossa... No meu caso, da adolescência, no vosso caso, talvez infância. Assim ficou a expressão, não? Ficou a expressão porque era uma coisa... Parecer do Biafra era ser do Biafra, porque era uma coisa... Enfim,
Portanto, é muito difícil ser otimista em relação ao que possa acontecer na Guiné-Bissau, muito difícil. E lá está, e não consegues perceber como é que pode evoluir Não neste consigo momento. perceber, eles aparentemente já libertaram, dizem, enfim, há notícias que podem já ter libertado a Comissão Nacional de Eleições e os magistrados estavam presos, mas não, há muita gente escondida, portanto, designadamente o candidato à presidência estará escondido, a sede do PAIGC e o líder do PAIGC foi detido este fim de semana, a sede foi vandalizada, portanto, será que o Sissoko fica em Brazzaville ou vai voltar? Quer dizer, há muitos pontos de interrogação, mas quem manda são claramente os militares, como nos vários golpes que houve, e não há hoje, infelizmente, muitas dúvidas que o narcotráfico tem aqui uma palavra a dizer, tem aqui Claro. influência.